Quero, através do Espírito Santo, trazer no nosso coração hoje uma reflexão, uma mensagem, para a gente compreender que tipo de relacionamento, que tipo de vida nós estamos tendo com o Senhor, né? Qual é o teu propósito aqui neste lugar? Sabe, muitas pessoas que se convertem, que entregam sua vida para Jesus, estão andando na fé anos e anos, outras novinhas, outras vão começar a partir desse momento, enfim, elas têm mais uma vida com Deus em buscar a salvação, em não perder a salvação, do que se relacionar, do que se sentir salvo e se relacionar com Deus todos os dias, porque é salvo. Então a motivação nossa não é em conhecer o coração do Pai, não é em conhecer a vontade dEle, não é em saber os seus desejos, saber o que agrada, não é saber os seus interesses sobre a nossa vida, mas é realmente, olha, a minha vida eu preciso fazer certinho, porque senão Deus vai me castigar, Deus vai me colocar no inferno, Deus vai me levar para as trevas, vai dar errado as coisas da minha vida, o meu futuro é incerto. Então a nossa vida, na maioria das vezes, ela está pautada, ela está baseada num relacionamento onde eu preciso buscar todos os dias a salvação, qual já foi conquistada no momento que você creu em Jesus. E quando nós nos relacionamos com Deus com esse intuito, nós não conseguimos aprender a experimentar da promessa de Deus, que é o descanso. Amém? Então o tema do nosso sermão de hoje é: há uma terra prometida. Há uma terra da promessa. Há um lugar de promessa. Há uma terra prometida, amado. E para a gente entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho na história. E eu quero fazer uma analogia entre o povo sendo liberto do Egito e nós sendo libertos do mundo e conhecendo a Cristo. Eu quero trazer comparações para que a gente entenda esse processo. Por isso, de verdade, abra teu coração. É gostoso quando você abre o coração, porque eu sinto o Espírito Santo fluindo de uma forma bem mais prazerosa. Quando o Senhor, Ele vê lugar aonde Ele pode habitar, aonde Ele pode fazer obra, querido, Ele transforma a tua vida. Ele entra, lembra? Ele está à porta e bate. Aquele que abrir a sua porta, Ele vai entrar e vai ceiar contigo, ou seja, Ele vai transformar a tua vida. Amém? Então vamos entender o seguinte: o povo no Egito, o povo estava escravo no Egito, o povo estava preso àquela situação de escravidão, e é exatamente a nossa vida, quando não conhecíamos a Cristo. Estávamos escravos dos nossos pecados, dos nossos desejos carnais, dos nossos sentimentos, da depressão, da vida, das coisas que esse mundo, a cultura deste mundo, sabe, nos faz desejar, querer experimentar, viver, ou dizer que é esse estereotipo de pessoa que é abençoada, que é feliz. Enfim, havia uma prisão, e o povo foi escolhido para sair dessa prisão. Ele foi tirado, levantou-se um homem chamado Moisés, o libertador ali, e esse homem levou o povo, sabe, de Israel, que estava escravo naquele mundo, e levou para o deserto. Na verdade, o processo era que existia uma terra prometida. Então o povo foi liberto de uma escravidão para uma terra de promessa. Amém? Glória a Deus. Em Cristo Jesus, nós também fomos libertos, nós também fomos salvos. Quando você creu em Jesus Cristo, quando você entendeu que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu pelos teus pecados, quando a presença de Deus, o amor de Deus, a graça dele, sabe, tocou teu coração, ao ponto de você se constranger e dizer: nossa, eu preciso disso. Nesse exato momento, amado, você foi salvo,
Você ganhou a sua salvação. Então, para nós que estamos em Cristo Jesus, a salvação é o start de uma vida, de uma caminhada, de um relacionamento com Deus. É o começo, é o início, não é o fim. Então não é só, olha, eu estou salvo e está bom, e é tudo isso, só tenho que me preocupar com isso. Não! O Senhor não trouxe só a salvação para nós, mas Ele trouxe promessas para nós. E o que Ele quer de mim e de você, é que nós possamos viver a promessa de Deus. Deste povo que foi escolhido, que foi tirado da escravidão, e passou por um deserto, amados, de verdade. Saíram dali 600 mil homens. Não contabilizava as mulheres e nem as crianças, mas se contasse isso, mais ou menos 3 milhões, 2 milhões de pessoas saíram dessa escravidão e passaram por um processo. Quando eles atravessam o mar, quando eles atravessam aquilo, eles entram agora num lugar chamado deserto. Fala, deserto. E deserto é um lugar de tratamento, é um lugar de aprendizagem, o deserto é um lugar de ensino, mas não é um lugar de moradia. Então, muitos de nós hoje temos sido salvos, conhecemos a Cristo, mas a nossa vida não sai do deserto. A nossa vida sempre fica no mesmo ensino, repetindo, olha, você precisa aprender isso de novo, você precisa aprender isso de novo, você precisa fazer isso, olha, vamos orar igreja, ora igreja, vamos crer que Jesus está fazendo as coisas, e de novo ensinamentos, de novo processos, e processos, e processos, e não entramos na terra prometida. Só ficamos no processo. Só para vocês verem como é tão grave isso. Quantos homens eu falei que saiu de lá? Só para eu saber se vocês estão comigo, amém, glória a Deus. 600 mil. Com mulheres e crianças, quanto? Milhões. É gente demais. Dessa quantidade de gente, só 2 homens, nascidos no Egito, acessou a terra da promessa. Só 2. Os outros habitantes que entraram, muitos que eram israelitas, nasceram no deserto. Por quê, amado? Deixa eu te falar uma coisa. Porque não acessaram o entendimento de que Deus tem promessas e Ele é fiel para cumprir todas elas na vida deles. Amém? Então, esse povo tinha um destino. Ele foi liberto do Egito, ele foi levado a uma terra da promessa, e a terra da promessa, ela representa, como nós lemos aqui, descanso e bênçãos. Amado, descanso sempre vai estar associado com a nossa fé. Descansar no Senhor é exercer fé. Uma pessoa que não consegue ter paz em Cristo, ela tem a fé ainda muito pequena, e nós vamos falar sobre isso. Porém, terra prometida, ela simboliza descanso, ela simboliza bênção, paz. Mas para entrar nessa terra prometida, há uma exigência. Salvação é de graça, mas acessar as coisas que Deus tem, as promessas de Deus, exige obediência e atitude. Não, Deus não quer nada de dinheiro seu. Deus não quer nada de sacrifício seu, porque Ele já fez o sacrifício, Ele é o sacrifício. Mas uma coisa que Ele quer é obediência, amado, e ação, atitude. Sabe o que a gente vê? No deserto, esses homens que não entraram na terra prometida, foram homens e mulheres que não tiveram obediência e atitude. Sabe, o Senhor, Ele não é guia de cegos.
O Senhor, Ele não está nos levando a um abismo, a um buraco, a um achismo, que se você fizer, talvez possa dar certo. A nossa vida com o Senhor é uma vida de convicção, é uma vida de vitória. E quais são as promessas que Cristo trouxe para nós? Quando eu falo assim, amado, qual é a promessa que você tem? Porque Cristo conquistou essa terra prometida para nós. Não éramos merecedores disso. Através do seu sacrifício, através da cruz, Ele conquistou, Ele pagou o preço, está consumado, eu e você somos livres, amém? Livre para quê, pastor? Nós somos livres do pecado, nós somos livres desse mundo, nós somos livres das circunstâncias desse mundo, nós vivemos para um Deus poderoso, e Ele nos deu liberdade, direito de escolha, amado, é você que escolhe, ninguém força ninguém a nada aqui, mas é o Senhor que nos direciona, Ele apresenta o caminho bom, Ele apresenta o melhor. Então a terra prometida, que Jesus conquistou para nós, as promessas que Ele nos deu, são coisas, amados, que transformam a nossa vida. O Senhor nos deu perdão, a sua promessa é perdoar todos nós. Sabe quantas vezes, você fala, talvez isso não tenha tanto peso, amado, mas quantas vezes você se sentiu ou se sente indigno das mãos poderosas do Senhor, do agir de Deus, por causa da sua vida de erro e de falhas? Sabe, você é salvo, você é amado, você foi perdoado, mas porque você não acessa a promessa, você só fica no deserto da tua vida, você vive uma vida de culpa e de condenação, quando o Senhor já levou tudo isso, né? Por que você falta no culto? Por que você não vem aqui? Por que você não faz isso? Por que você não ora tanto? Porque eu me sinto condenado, eu sinto que Deus não ouve a minha oração, porque eu tenho problemas, pastor, porque eu tenho dificuldades. Aí você prefere viver uma vida num deserto, uma vida sempre, sabe, dependendo da escassez, sempre dependendo das suas mãos, da forma que você pensa, da forma que você acha. Ei, amado, o Senhor está falando, confia em mim, porque eu te perdoei. Ei, não foi o que você fez para merecer o perdão, eu escolhi te perdoar, eu escolhi jogar no mar de esquecimento todas as tuas transgressões, todos os teus pecados. Pastor, mas eu sei, eu entendi, só que eu volto a pecar de novo, pastor, eu volto a errar de novo, eu volto a falhar de novo. Então deixa eu te falar de novo, querido, se você não entendeu, o perdão que o Senhor conquistou para nós, não foi só o que você cometeu, mas inclui também o que você está cometendo nesta noite, e o que você vai cometer amanhã. Ele te perdoou. Só que a ignorância nossa, é pegar, é isso que eu estou falando, e dizer assim, então está tranquilo, pastor, eu posso fazer o que eu quiser da vida. Não, amado, se você ainda abusa disso, é porque você não entendeu o perdão, você não entendeu o que Ele fez. Ele apagou as suas transgressões, e quem tem essa revelação no coração, acessa a terra prometida, experimenta disso. Já pensou, amado, você ter uma vida onde você não tem sentimentos de culpas e de erros sobre você? Você não tem pensamentos que dizem para você, não, você não merece, não, você errou aqui, por isso agora você é livre para viver um relacionamento fiel e verdadeiro com Jesus. Faz sentido isso? Outra promessa que o Senhor traz, que nós conquistamos em Cristo Jesus, é a promessa da reconciliação. O que é isso? É a oportunidade de sermos transformados. Deus é aquele que traz aquilo que estava errado, aquilo que foi, porque Deus te fez para ser perfeito, amado. Deus te fez para ter uma família perfeita, Deus te criou para ter planos perfeitos. Mas as nossas ações, os erros, a vida errada, o pecado, tudo isso trouxe deficiência nessa nossa caminhada.
Mas uma promessa que Deus tem sobre nós é reconciliar-nos novamente, é se tornar novamente especiais, perfeitos, como Ele quer. Uma outra promessa que traz Cristo é a paz. Fala a verdade. Quantos de vocês estão necessitados de paz? Quantos de nós estamos necessitados de perdão, estamos necessitados de reconciliação, estamos necessitados de paz, e não experimentamos, não entramos? Isso aqui já foi conquistado por Cristo para nós. Amado, talvez você não entenda isso. Se você não está entendendo o quanto isso é importante, deixa eu te dizer algo, querido. Isso aqui é o princípio que você tem que experimentar na sua vida, para você experimentar todas as outras coisas. Está entendendo? Você não tem um casamento feliz se você não acessa a paz e o perdão e o reconciliamento. Outra coisa que Deus trouxe para nós através da sua promessa é a identidade. Você não é um órfão, você não é um largado, esquecido, você não é um Zé Ninguém, ou um nome que alguém colocou sobre a tua vida, ou um título que você carregou a vida inteira, um azarado, largado, um abandonado, que tudo dá errado. Esse não é teu nome, você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Então Deus nos trouxe também uma promessa, uma nova identidade. Outra promessa que o Senhor nos trouxe é a promessa da vida eterna. Ei, ninguém pode tirar a tua vida, amado. Olha como isso é importante. Ninguém pode eliminar você, o teu nome dessa terra. Ah, pastor, mas para que eu quero vida eterna? Eu quero viver a vida aqui. Amado, você não está vivendo nada, você só está sendo um escravo no deserto. Salvo, filho de Deus. Direito você tem das promessas, mas não experimenta nenhuma delas, porque quer viver uma vida no deserto. Então, amado, há uma terra prometida. Uma outra promessa que Deus nos trouxe é a autoridade. Você tem um nível de autoridade, amado, aonde os demônios sujeitam a ti, aonde as enfermidades, os problemas, as adversidades dessa terra sujeitam às ordens e palavras de comando que saem da tua boca. Mas você vê uma igreja que só sabe chorar, que só sabe reclamar, que só sabe murmurar, que só sabe se sentir condenado. Então é uma igreja que não está acessando as promessas. Se eu entender que Deus tem essas promessas na minha vida, amado, e eu começar a experimentar dessas promessas, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, eu quero trazer hoje para nós uma reflexão. Aonde você está vivendo, né? Que lugar você está vivendo? Você está vivendo o que Cristo conquistou para você? Ou você tem se contentado com os desertos da sua vida? Do tipo, eu preciso pagar mais um pouco os meus pecados. Que loucura! Posso falar uma coisa? Você não vai conseguir pagar os seus pecados. O que eu faço, pastor? Aceita o que Cristo está dizendo para você. Ele te perdoou. Agora seja livre disso. Seja livre dessa opressão. Seja livre dessa condenação. Seja livre desses sentimentos de culpa. Então, há uma terra prometida. E nós vamos acessar isso aqui. Primeiro, não, número 1, não, o 2 não. Está errado. Obrigado. Ok. A terra prometida é um convite, amado, que Deus faz a nós de fé e obediência. Então, para viver na terra da promessa, você precisa ter fé e obedecer. Eu acredito que vocês têm fé, amém? Porque senão vocês não estariam aqui. É muito doido ver
um povo adorando a um Deus, adorando a Jesus, crendo que Ele está neste lugar, crendo que suas canções, que suas orações estão sendo a Ele, porém não consegue acreditar que Ele é o autor dessa promessa e está te dando todas essas coisas pela fé e obediência. Se sujeitar a isso. Olha só, Josué capítulo 1, verso 3 diz o seguinte, que a promessa de Deus, ela é garantida. Ele prometeu a terra prometida, isso ninguém pode tirar de você. Porém, precisa e é necessário, a gente exige ação, atitude, posicionamento. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, ministrando um jovem, e a pergunta é que ele falava para mim que ele não estava preparado para se batizar. Ele crê em Jesus, ele ama Jesus, ele chora por Jesus, mas na hora de descer as águas, de decidir descer as águas, ele dizia que não está preparado. Olha só, é estranho isso, é confuso, porque se eu tenho a oportunidade e não faço, nesse exato momento, eu assumo um estado de condenação. Eu estou dizendo que a minha fé, que eu tenho em Cristo Jesus, não é verdadeira, não é legítima. É um achismo, é um autoconvencimento, uma impressão, mas não é algo legítimo. E eu disse para essa pessoa, se você tem um filho, e você ama muito esse filho, e você fala para esse filho que ele é importante, você dá carinho, você dá roupa, você dá alimento, você dá proteção, você dá atenção, e aí você põe esse filho num lugar alto e fala assim, filho, pula que o papai vai te pegar. Você confia no papai? O filho fala, confio. Tem certeza, filho, que você confia no papai? Claro, papai, eu te amo, eu sou apaixonado por você, papai, eu sei que o Senhor me protege, eu sei que o Senhor cuida de mim. E aí o papai fala, pula. E esse filho chega, ele tenta, mas ele tem medo dentro de si, ele tem dúvida, ele tem incerteza. Esse filho confia nesse pai? Da mesma forma, a pessoa que crê em Jesus e perde uma oportunidade de ser batizado, ela também está dizendo que crê, mas na verdade ela não tem confiança nenhuma naquilo. Da mesma forma, nós vivemos uma vida dentro do deserto, amado, e não experimentarmos as promessas de Deus de paz. É dizer que cremos, é dizer que estamos aqui com Jesus, mas não há descanso dentro do nosso coração. Sabe, nós tornamos o deserto um lugar habitável e começamos a se contentar com isso. Mas Deus não tirou um povo da escravidão para levar esse povo para um deserto. Deus não te tirou das trevas, Deus não te libertou, Deus não morreu por você, Deus não sofreu por você, para que você ainda viva preso num deserto. Deus fez tudo isso para te levar para a terra da promessa, para você experimentar paz, para você experimentar o seu perdão, para você experimentar, sabe, da reconciliação, da transformação, para você experimentar da sua nova identidade, para você experimentar da vida eterna, para você experimentar da autoridade que Deus colocou sobre você, amado. Sabe porque o pecado tem poder ainda no teu coração? Sabe porque o pecado ainda domina a tua vida? Porque você não deixou Deus transformar a tua mente, você ainda tem uma mente de escravo. A sua mente é de escravo. Você pensa como um escravo, você pensa como o Egito ainda, amado. Você pensa como você pensava no mundo. A tua provisão está no mundo. A maneira de administrar as coisas é conforme o mundo.
Sabe, não houve transformação. O deserto, você, por mais que você esteja lá, você resiste à transformação do deserto, porque deserto é um lugar de Deus, amém? Amém? Mas é um lugar de Deus transformar a nossa mente. É um lugar de eu ver a provisão dEle, é um lugar de eu ver que Ele é comigo, é um lugar de aumentar a minha confiança. Mas não é um lugar de morar. Não é um lugar de ter habitação. Então há uma terra prometida, amado. Há um lugar de descanso. Posso ouvir um amém? Então, a promessa de Deus é garantida, mas exige ação. Josué capítulo 1, verso 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado. Percebe que o povo, ele saiu do Egito, ele passou por um processo. Agora esse Josué, é o que eu falo, é um dos dois, Josué e Caleb, foram que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Ele está dizendo assim: amado, na terra da promessa você precisa entender o seguinte: você vai ter que pisar em lugares, você vai ter que ter ação, vai ter que ter atitude. Então, para viver as promessas que Deus tem para você, de perdão, de paz, de reconciliação, de uma nova identidade, você vai precisar ter ações, você vai precisar ter atitude. Esse povo precisou agir, esse povo precisou andar, lutar, e enfrentar exércitos, e enfrentar os lugares, para experimentar o que Cristo tinha conquistado para eles. Sabe, a gente acha que tem que ser assim. Agora eu fui salvo, Senhor, põe teu anjo aqui e faz tudo a obra, e eu só experimento disso. Não, amado, Cristo já conquistou tudo por nós. Enfrentar, pisar, é começar a permitir que a palavra de Deus comece a fazer agora transformação dentro de nós. Amém? E é aqui que muitos vacilam. Então, é por isso que muitas vezes nós falamos: você precisa confiar no Senhor, você precisa orar, porque quando nós oramos, nós nos relacionamos e começamos a conhecê-lo. Você precisa ler a palavra, porque quando você lê a palavra ela começa a trazer a identidade sua, ela começa a revelar no teu coração o que você é, quem você é de verdade. Ela começa a confrontar, sabe, os princípios que você tem mundano. Ela começa a colocar a coisa em alinhamento. Então, se eu acredito que Cristo venceu por mim, a minha posição agora é desfrutar disso. Mas a gente não quer, sabe por quê? Você não quer gastar tempo orando, porque você não quer gastar tempo lendo a Bíblia, você não quer gastar tempo, sabe, nesse momento, nesse ambiente de comunhão. Porque de verdade, amado, não é que esse lugar é ruim, não é que a Bíblia é ruim, não é nada disso, é que falta confiança nossa nisso, naquilo que Deus conquistou para nós. De verdade. Fala para mim, os teus erros são porque Deus disse não para você, ou porque você acha que Ele não vai fazer na sua vida? Hein? Para andar na terra prometida, amado, nós vamos enfrentar obstáculos. Existem obstáculos no caminho da terra prometida. Números 13, 31 diz assim: aquele povo viu, analisou a terra, analisou aquela promessa e falou assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Sabe, o que mantém a igreja num deserto é a dúvida e o medo. Sabe, por causa da dúvida e do medo, as atitudes que tomamos, elas são contrárias à vontade de Deus, elas são
em desobediência. E deixa eu te falar, não é um pecado gritante, não é algo uau, é só uma questão de no teu coração você dizer assim: eu não sei se Deus vai fazer, eu não sei se Deus me perdoou, eu não sei, sabe, se Ele realmente reconciliou minha vida. E isso é o suficiente, amado, para você continuar no deserto e não experimentar a terra prometida. Mas como eu disse que andar na terra, entrar na terra prometida, exige atitude, exige ação. Você vai precisar dar passos de fé. Você vai precisar ser radical com os seus sentimentos. Você vai precisar se posicionar. Não, é isso que eu creio, e eu vou permanecer nisso, aconteça ou não, o milagre venha ou não, eu vou descansar no Senhor. Ele é fiel, Ele é justo para fazer a obra que Ele começou na minha vida, ou não? Às vezes a gente pensa assim: ah, pastor, você não está na minha pele, você não tem a mulher que eu tenho, você não vive a vida que eu vivo, você não foi abandonado, pastor, quando você era novo, você, pastor, não sofreu abuso, pastor, você não tem problema hoje com falta de dinheiro, pastor, você pode vir com tanta coisa, amado, que você é diferente de mim. E eu vou te falar uma coisa para você: eu sofro as minhas dores, e cada um aqui vai sofrer as suas dores, as suas dificuldades e as suas mazelas. E cada dor, ela tem um significado para cada um. É claro que na minha mente já passou várias vezes sentimentos do tipo: será que vai dar certo? É claro que em meus pensamentos já passou nesses 21 anos de caminhada, já falou assim: eu não vou aguentar ir até o fim, eu vou abandonar a igreja, eu não quero mais isso. Sabe, eu estou falando aqui, é claro que pensamentos duvidosos passaram, pensamentos de medo passaram. E nós não devemos ignorar isso. O próprio Cristo não ignorou isso. Ele sabe o ser humano, como ele sente. Ele veio nessa terra, ele padeceu como homem, ele sofreu como eu e você, amado. Ele entende o teu coração. Ele não está dizendo assim: olha, eu estou cobrando de vocês algo, eu estou falando algo que eu sou Deus Todo-Poderoso e se virem para fazer, humanos. Não, ele está falando assim: ó, eu conheço a tua dor, eu sei o que você sente, eu senti também. Mas o que eu quero dizer é que não importa qual é a sua dor, não importa quais são os medos que passam na tua cabeça, quais são as dúvidas que rodeiam o teu coração, o que importa é o que você está crendo agora. Então esses pensamentos passavam pela minha cabeça, passavam por mim, mas em nenhum momento eu deixava com que esses pensamentos fizessem moradas dentro de mim. E o que é fazer um pensamento ter morada dentro de nós? É quando nós começamos a dar valor para eles. Deixa eu te falar, a tua carne sempre vai gritar no teu coração: ei, você não é ninguém, amado. Ei, Deus tem mais coisas para fazer do que cuidar da sua vida. Você é um incompetente, você não ora, você não faz nada, você não ama ninguém, você é um rebelde. A tua mente sempre vai estar acusando você, a sua mente sempre vai olhar as suas limitações, a sua mente sempre vai olhar as tuas fraquezas. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim: deixando as coisas para trás, sigo na direção de Cristo, o meu alvo. Em outras palavras, ele está dizendo para você, amado: para de olhar para a tua carne, começa a viver aquilo que Ele transformou em você, começa a conhecer o homem espiritual, o novo, nascido em Cristo Jesus. Então, amado, para entrar na terra prometida, você vai enfrentar obstáculos, você vai sentir que as circunstâncias ao seu redor são mais fortes que vocês. Porém, o Senhor está falando: não duvida no teu coração,
Não tenha medo. Porque quando nós deixamos o medo impedir o nosso avanço, nós não possuímos aquilo que Cristo já conquistou. Você é paralisado. Então o que nós temos que fazer? Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Quer aprender a vencer os obstáculos, amado? É começar a ter uma vida de fé, de relacionamento com Jesus. Tem um medo aí? Tem uma incerteza dentro do teu coração? Diga para ele. Não diga para ele assim, eu sou assim mesmo. Mas diga para ele assim, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não aceito isso na minha vida, Jesus. Eu não quero ser mais assim. Porque se você olhar para a tua vida, amado, você ainda se encontra no deserto. Não há paz dentro de você, não há paz dentro da tua casa. O Bruno trouxe uma questão muito interessante na quarta-feira. Ele fala que muitos têm andado numa fé sensorial, porque a minha fé ela é de acordo com que os meus sentimentos, ao redor de mim estão transmitindo para dentro do meu coração. Então, nós temos 5 sentidos que nos comunicam com este mundo, que traz à existência as coisas: visão, olfato, audição, tato, paladar. Tudo isso são sentidos que trazem para nós comunicação. E a tua alma, amado, ela é alimentada por 2 sentidos de tudo isso, bem aguçados: os olhos e os ouvidos. O que você vê e o que você ouve é uma porta aberta que acessa direto a tua alma, e se você não aprender a filtrar isso, amado, você vai permitir com que tuas emoções e a sua vida de fé, a sua vida relacional com Deus, ela seja sensorial ao natural. Mas Deus nos chamou para sermos espirituais. O novo homem nascido em Cristo Jesus, que eu e você possuímos, ele é um homem espiritual. Tanto é que Paulo fala que homens naturais não discernem coisas espirituais. É como se eu estivesse falando tudo isso e no teu coração, no teu sentimento, estivesse assim: eu não estou entendendo nada que o pastor está falando. Porque você está com os seus sensores naturais querendo entender aquilo que é espiritual. Mas se teu coração está assim: cara, eu estou entendendo, eu vou mudar a minha vida, é isso. É porque você está ouvindo isso no seu homem espiritual. Posso ouvir um amém? Faz sentido isso? Quando a nossa vida de relacionamento com Deus, ela é sensorial natural, qualquer atitude contrária, qualquer chuvinha, qualquer faísca, é motivos para você dizer que a tua vida está uma desgraça, é motivos para você murmurar, é motivos para você recuar, é motivos para você abandonar a tua fé e voltar a ter a vida promíscua, as atitudes erradas, o sentimento de ira, de raiva dominar teu coração. Cristo te salvou, amado. Aquele povo que saiu do Egito, ele saiu, para conquistar uma terra. Aqui tem uma grande diferença. Nós não temos que conquistar uma terra, nós temos que experimentar uma promessa já conquistada. Eu não vou me matar para guerrear, para destruir o gigante, querido.
sou eu mesmo. O gigante é eu abrir mão dos meus pensamentos que são contrários aos pensamentos de Deus. Os gigantes é eu anular esse velho homem que foi morto, crucificado com Cristo, e permitir que o novo homem ande em Cristo Jesus. Está escrito, é para mim, eu vou viver, eu vou experimentar. Amém? O gigante é não deixar a dúvida te parar, amado. É não deixar o medo fazer você desistir da caminhada, duvidar do teu Criador, duvidar do teu Pai, que Ele é bondoso, que te perdoou, que te amou, que está te amando nesse momento, falando ao teu coração, que está dizendo, ei, eu tenho tudo isso para você, já conquistei isso, você não vai precisar lutar. O que você precisa é só crer. Amém? Certo? A terra prometida é um convite de fé e obediência. A promessa de Deus é garantida, mas exige atitude, ação, esforço. Há obstáculos no caminho da terra prometida. E esses obstáculos são dúvidas, são medos e incertezas que estão dentro do nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo não brinca com o teu sentimento. Concorde comigo. Cristo não está aqui querendo mexer nas suas emoções. Cristo não está aqui querendo fazer uma autoajuda para você se sentir melhor, sair daqui melhor. Cristo está sendo sincero ao teu coração. Eu já conquistei o perdão para você. Se liberte do peso da culpa. Se liberta, irmão. Se liberta da condenação. Que essas algemas sejam quebradas agora no nome de Jesus. Que o pecado que faz você se entristecer todos os dias e impede as tuas orações de subirem ao céu. Por que impede as orações? Não é que Deus não te perdoou para Ele estar rejeitando a sua oração. Sabe, a Bíblia fala sobre essa questão de que quando um casal está brigado, ele fala que as orações ali são interrompidas. Ou seja, que alguns interpretam que as orações não são ouvidas por Deus. Deixa eu te falar, Deus já nos perdoou e Ele ouve todas as nossas orações. Só precisamos interpretar o texto certo. O que Ele está dizendo é o seguinte: o sentimento que te domina, amado, de pecado, te afasta das orações e você interrompe o processo de orar e dizer, Senhor, eu creio em Ti. Não é difícil orar quando você está todo errado? Não é difícil orar quando o teu coração não quer se dobrar à vontade de Deus? Mas não é porque Deus não te ouve, é porque há uma dureza no seu caráter, na sua pessoa, que não consegue dizer, Jesus, eu estou errado e eu recebo do teu perdão. Mas Ele nunca virou as costas para você. Ele nunca disse que Ele não quer te ouvir. Ao contrário. Ansiosamente Ele aguarda a tua oração. Amém? Uma pergunta: o que Cristo conquistou por nós então? Eu quero dar mais ênfase a isso. Efésios capítulo 1, no verso 7, diz assim: nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo sangue. Então olha só, Cristo conquistou o perdão de nossos pecados e reconciliação. Assim como os israelitas deixaram o Egito, nós fomos libertos do pecado. Quando você ainda vive uma vida de pecado, amado, isso não aponta para que a obra de Deus não foi completa, mas que você não entendeu que o pecado não tem mais poder sobre a tua vida. A Bíblia fala em Romanos que a lei do pecado, ela é sem causa, é sem efeito, ela não te aprisiona, você é livre. E acima dela vem a lei da vida. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre nós e agora a vida. Por isso nós podemos ser livres de todo sentimento de pecado. O preço foi pago na cruz.
Então nós não podemos viver como escravo da culpa, da vergonha. Nós precisamos receber o perdão de Deus. Não importa o quão promíscuo foi, o quanto mentiroso você é, o quanto ganancioso você, enfim. Cristo te perdoou, amado. O sangue dele te lavou. Então o pecado ele não tem mais efeito. E o que nós precisamos então pôr em prática? Aceitar o perdão e abandonar o peso da culpa. Sabe, de verdade, quantos de vocês estão vivendo condenados, com um sentimento de culpa, de escolher errado, fiz errado, agi errado? Você precisa nessa noite entender o seguinte: Jesus está falando, ei, aceita o meu perdão. Sabe, sai desse papinho de remorso, querido. Dessa história que se repete todos os dias. Jesus, ele te libertou disso. Ele não está culpando você agora, nesse momento, em nenhum momento. Ele não é tempo de Deus condenar ninguém. Nós estamos num tempo da graça. Uma pessoa que vive uma vida para ser salva, ela vive uma vida buscando, sabe, fazer coisas para ser salvo. Uma pessoa que vive já salvo, ele vive recebendo da graça. Obrigado, Jesus, obrigado. Segunda Coríntios diz o seguinte, capítulo 5, verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram tudo novo. Então, amado, se você está em Cristo, eu quero te dar uma grande notícia. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas pastor, eu erro ainda. Está andando na velha. Pastor, eu falo, está andando na velha. Descubra quem você é em Cristo Jesus. Descubra essa graça. Como que nós fazemos isso? Uma outra coisa que nós aprendemos que Cristo conquistou por nós é a autoridade e vitória sobre o inimigo. Sabe, não importa a sua situação, amado. Andar na terra prometida é andar em autoridade. Lucas capítulo 10, 19 diz assim: eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E quando nós estamos falando sobre cobras e escorpiões, o texto aqui está claramente falando sobre autoridades espirituais, que são demônios caídos, espíritos malignos, que estão aí para atormentar as nossas vidas. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós terminamos o Pai Nosso e falamos assim: nos livra do mal. Amém. Amém. Essa palavra mal que nós oramos, ela tem 3 palavras no hebraico dentro dela. E essas 3 palavras é pobreza, pecado e doença. São 3 coisas que não é vontade de Deus. São 3 coisas que não devem estar na vida de um crente: enfermidade, pobreza e pecado. Deus abomina isso, Deus não quer isso. E quando Ele está falando que Ele nos deu autoridade, Ele nos deu autoridade sobre o pecado, Ele nos deu autoridade sobre a doença, e Ele nos deu autoridade sobre a pobreza. Você sabia que a pobreza, ela aponta para a mente escrava e para um sentimento de escassez na nossa vida? Ela trava você de prosperar no reino de Deus.
E sabe como que é uma vida de pobreza? É uma vida cheia de dívida. Pessoas endividadas têm uma mente de pobreza. Porque elas consomem fora de tempo, porque não sabem quando vão ter a oportunidade de ter de novo. Uma pessoa que ela é rica, ela é próspera, por ela saber que ela pode, a hora que ela quiser, ela sabe descansar. Quando nós entendemos que Deus é o provedor da nossa vida, e nele Ele supre todas as nossas necessidades, nós entendemos também que há um tempo para todas as coisas, e o Senhor não vai faltar, e no dia certo Ele vai chegar na nossa vida. Nós aprendemos uma coisa: sabermos ser prósperos. No momento certo, Deus irá fazer na minha vida. O problema é que nós não acreditamos nisso e o processo continua, você fica no deserto. Os israelitas tiveram que enfrentar gigante, e nós vamos enfrentar os desafios da vida. Não importa, amado, se hoje você está passando por uma dificuldade. A paz que Deus estabeleceu sobre nós, de novo, não é segundo a paz deste mundo, o conceito de paz, mas é uma convicção interna dentro do nosso coração, que Ele não vai falhar, que eu vou alcançar. Sabe, hoje olhando para a minha vida, eu tinha muito essa questão de, estava nem aí, vamos fazer dívida, vamos fazer tudo isso. Eu não sei porque eu estou entrando nisso, mas eu quero falar. Eu sinto do Senhor aqui para falar. E quando eu queria uma coisa, eu queria na hora, e não interessava o preço, a situação, o que eu tinha que fazer. Se tivesse que enganar, eu ia enganar. Se tivesse que roubar, eu ia roubar. Enfim, quando eu queria algo, era na hora. E eu me converti. Então eu era viciado em coisas novas, eu era viciado em tecnologia, eu tinha uma compulsão. Saiu um lanche novo, eu quero comer, mesmo que não tinha dinheiro. Pizza, abriu uma pizzaria, eu vou comer, mesmo que eu já tivesse almoçado, eu vou comer. Quem se identifica? Glória a Deus. Então eu era muito compulsivo. E pensa num cara enjoado, não usava tênis que não era de marca, não usava cueca que não era de marca, não usava roupa que não tinha marca. Eu era um cara enjoado. Não interessa, eu não podia usar 10, eu usava uma só de marca, mas era de marca. E aí Deus me leva para um processo. Ele me liberta da escravidão. Primeira coisa que Deus fez foi reduzir meu salário 10 vezes. De 5 mil eu fui ganhar R$540. Para ele aprender, ele falou assim, eu precisava aprender, não confia no dinheiro, confia em mim. A partir de então eu tive que diminuir meu custo de vida. E eu lembro um dia que eu entrei na loja, porque meu tênis estava furado e molhado, e a Natasha queria que eu comprasse um tênis, e era da marca tal, que eu não vou falar aqui, que não é marca, para mim não é marca, e eu jamais ia usar um tênis daquele. Mas era o que o meu dinheiro dava. Na verdade, meu dinheiro não dava, foi o único crédito que uma loja deu para nós lá, e a gente teve aquele crédito lá, e porque aquela loja tinha aquele crédito, e o tênis mais bonitinho naquela loja era esse tênis. E eu comprei o tênis e comecei a usar. Amados, usar roupa dada, jamais! Durante anos, minha casa, minhas filhas usaram roupa dadas por muitas pessoas. Sabe, o que tinha no nosso coração era isso. Obrigado, Jesus, por isso. Não tinha uma murmuração, não tinha uma dúvida. De verdade, amado, hoje eu ando na terra prometida. Você está entendendo? Mas se eu rejeitasse isso e continuasse fazendo dívida, continuasse enganando os outros, até hoje eu ainda estaria nesse deserto aprendendo a lição, e enquanto eu não passasse nela,
eu não ia acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ah, pastor, você não viu sua filha passar fome? Eu vi, minha filha, ela adorava Toddy. Teve uma época da nossa vida, por amor à obra de Deus, que a gente abandonou tudo que tinha, e não tinha nem comida em casa. Eu falei, você vai aprender agora a tomar leite com café. Natalinha, pequenininha. Aí eu filmei um dia a Natalinha, porque a Natasha estava triste com isso. Eu falei, aí amor, ela está tomando leite com café e está gostando. Fala para a mamãe que é bom. É bom, mamãe. Mas nós fomos fiéis a acreditar na promessa. E começamos a deixar o Senhor nos ensinar a saber comprar no tempo certo, a saber gastar no momento certo, a ir viajar no momento certo, a comprar aquilo que nós queremos no momento certo. Começamos a aprender a deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Amados, há um estado de paz sobre a minha casa. Se a gente sai para comprar coisas, há um sentimento tipo assim, eu não preciso de nada. A gente compra porque a gente insiste, está entendendo? Mas há uma paz tão completa dentro de nós. Deus quer trazer isso para você. Deus quer te libertar desses sentimentos. Não torne o deserto um lugar onde você faça ele da sua habitação. Não é para você morar nesse lugar de ensinamento. É para você passar. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a palavra de Deus em seu favor. Todo momento que vier um pensamento, vier alguma coisa querendo te atrapalhar, dizendo que você não é, diga: maior é o que está em mim, eu posso. 1 João capítulo 4 diz assim, maior é aquele que está em mim. Então enfrente seus pensamentos negativos com a palavra de Deus. Enfrente seus medos, fala, não, eu não vou ter medo não, eu não vou duvidar porque Ele é comigo, Ele me ama, Ele me perdoou, Ele reconciliou todas as coisas, Ele trouxe paz, Ele mudou minha identidade. Mas você precisa ser firme. Não adianta você amanhã querer encarar a sua realidade sem essa direção. E de novo, tua carne vai dizer, tudo que o pastor está falando não é verdade, é só para os outros, menos para você. Aí você fala para tua carne assim, cala a boca, porque maior é o que está em mim. E o meu Pai me ama. Ele me perdoou. Não há culpa. Não, você merece essa situação. Não mereço nada. Eu já fui perdoado. Faz sentido? Deus está falando com você? Tá, pastor, como que eu faço para tomar posse da promessa? Uma coisa que aqueles homens fizeram, eles tiveram que atravessar, eles saíram do deserto e o primeiro processo deles, eles tiveram que atravessar o Jordão. O Jordão era um rio com águas correntes, muito forte. E amado, experimentar o que eu estou falando para você não é uma questão de você dizer assim, tá bom, então faz Deus que eu quero ver. Não. Deus vai falar, está vendo o que Ele está falando? Começa a praticar. Pisa no Jordão. Então aqueles homens que estavam ali agora para alcançar a terra prometida, eles tiveram que dar passos de fé. Sabe que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai precisar tomar atitudes. Você vai precisar se posicionar, tomar passos de fé. Porque o Jordão, ele só abriu quando os sacerdotes pisaram neles. Então, se Deus te perdoou,
Você vai precisar tomar um passo de fé. Como que é tomar um passo de fé em relação ao perdão de Deus? Eu não vou aceitar a culpa sobre a minha vida. Eu sou livre, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu sou livre. Isso que está acontecendo na minha vida não é questão do meu pecado, porque eu sou livre. Eu fui perdoado. Ah, mas está acontecendo, está em paz, porque o Senhor é o Deus da reconciliação. Ele está fazendo o processo agora para me levar para a conquista. Ele está me transformando. Eu me posiciono, eu tenho uma nova identidade. Eu, no meio das tempestades, no meio das adversidades, eu tenho paz, porque o Senhor está comigo ali. Sabe, Ele não vai deixar eu afogar, Ele não vai deixar eu sofrer, Ele não vai deixar eu morrer. Eu já disse isso, quero repetir novamente. Se você diz que crê em Jesus, se você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados, pode deixar aceso, por favor. Ainda deixa aceso, que eu estou enxergando os olhos deles aqui. Se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, sabe, não faz sentido você acreditar que Ele te abandonou na sarjeta. Não faz sentido você acreditar que Ele esqueceu de você. Sabe? Porque a maior dificuldade que Cristo pôde enfrentar por nós foi morrer por nós. Ele sofreu a tua dor. Ele estava lá se colocando no teu lugar. Ele estava dizendo assim: ei, você vai precisar desse meu amor, e eu te amo, e hoje eu vou sofrer por você, para que você viva a minha vida, para que você experimente das minhas promessas. Então, experimentar as dádivas e bênçãos de Deus não é consequência de uma vida de ações e atitudes, mas é uma vida de fé e de confiança que esse Deus é bom e está cuidando de nós e está nos levando para a terra prometida. O dia que em teu coração o inimigo conseguir colocar a dúvida que Deus não é bom e que não está sendo sincero com você, amado, você está caindo. Você está deixando de viver as promessas de Deus. O dia que em teu coração entrar uma dúvida em relação ao amor de Deus por você, você acabou de abandonar tudo que Cristo fez por você na cruz. Quando o diabo dizer na tua orelha, teu ouvido assim: não, você não merece. Diga para ele, fala assim: Ele morreu na cruz por mim, meus. Ele morreu na cruz por mim. Esse é o valor que eu tenho para Cristo, dele dar a vida por mim. Posso ouvir um amém? Então passe pelo Jordão, amado. Algumas práticas que a gente faz para passar pelo Jordão, e a gente, nesse momento a gente quer, sabe, é assim, você nunca andou em fé, e quando você quer andar em fé, você já quer ver o sobrenatural, você já quer ver fogo cair do céu, você quer ver coisa, não, é devagar, nós temos que dar pequenos passos de fé. Hoje o passo de fé que você tem que dar é: eu quero acreditar nisso e eu vou sustentar isso em meu coração. Mas eu quero ir além um pouquinho, eu quero falar sobre o que a Bíblia fala que são pequenos passos de fé. Lucas, no capítulo 10, deixa eu ver, 16, verso 11. Ele fala sobre uma fé pequena. Ele fala assim: assim, se vocês não forem fiéis, ou demonstrar fé, para lidar com as riquezas injustas ou no pouco, quem
confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Sabe, amado, o primeiro princípio que nós aprendemos para andar em fé, biblicamente, é a generosidade. É saber ofertar e dizimar. É saber entregar com o coração, abençoar o próximo. É não colocar no dinheiro a tua força, a tua esperança. Talvez você não acredite nisso e eu respeito a tua opinião. Mas você quer ver o tamanho da tua fé? É o tamanho da tua generosidade. Uma pessoa escrava, ela guarda ao ponto de apodrecer. Ela prefere que estrague na geladeira do que dá para o filho comer. Conhece alguém assim? Uma pessoa que não sabe ser fiel no pouco, a sua fé. Então quer ver, o quanto você crê que Deus é na tua vida e generoso é o quanto você entrega para Ele. Nós estamos aqui num processo de tirar as questões de oferta, no sentido de ficar ministrando para você ofertar. Nós vamos ensinar sobre oferta, nós vamos falar sobre isso. A oferta é algo que é de Deus, mas é só para provocar a tua fé, amado. É só para dizer para você que nós confiamos naquilo que Deus está fazendo e não naquilo que nós falamos sobre persuasão, sobre convencimento, por troca, nada disso. Mas você quer crescer a tua fé, amado? Começa a crescer a sua vida de generosidade, de semeadura. É o único caminho. É o começo. Porque a partir daqui sua fé vai começar a ser esticada. E você vai ser levado a outros níveis de fé. Se você não crê que Deus é teu provedor, como você vai crer que Ele vai te direcionar em outras coisas? Se você não crê que Deus é o teu sustentador e que tudo que está nas tuas mãos veio dEle, você também não vai acreditar nele quando ele falar para você, não se relacione com essa pessoa. Não negocie dessa forma, não compre agora, não faça isso, não faça aquilo, ou faça dessa forma, faça dessa maneira. Olha, a direção de Deus para o deserto era levar o povo à obediência, a confiar no Senhor. Porque nós vamos perceber que o outro passo, volta lá para mim, é derrubar as muralhas. Porque para entrar na terra prometida você vai ter que derrubar muralhas na sua vida. E cara, nós não derrubamos muralhas sem estratégia de Deus. Eu sei que você já tentou mudar seu marido, não já? Eu sei que você já tentou mudar tua esposa, ou teus filhos na força, enfim. Qual foi o resultado? Pelas suas mãos. Nenhum. Mas quando você começou a ouvir a Deus e as estratégias de Deus para isso, amado, a mudança começou a chegar na tua casa. Mas pastor, eu não vi nada acontecer. Não interessa, não preciso ver. Eu confio no Senhor. Ele é fiel. De novo, Ele não brinca com meus sentimentos. Não é, Lu? Quando a estratégia vem do Senhor, há resultados. Quando eu ponho as mãos, eu continuo no deserto. Aprenda a ser generoso. Aprenda a provar para Deus que você crê que tudo que está na tua vida, que vem nas tuas mãos, financeiramente, é Ele que coloca. Como? Ofertando, dizimando e abençoando vidas. Sabe, tudo que nós acreditamos que foi nós que conquistamos, nós temos dificuldade de dar. Por quê? Porque é difícil, você não sabe se vai ter oportunidade de conquistar de novo. Ou na verdade, tudo que conquistamos na nossa vida acaba, se vai, se desfaz, se perece.
Abraão conquistou um filho chamado Ismael. O Senhor falou para Abraão: Abraão, me dá seu filho. Sabe o que Abraão fez? Senhor, vamos conversar, vamos negociar aqui. Não tem como a gente fazer diferente, não tem como eu fazer algo para eu não entregar o menino vai sofrer, que não sei o quê. Por quê? Porque Ismael foi feito da carne, da naturalidade do homem, foi a força do homem, não foi da maneira de Deus. Então, ó, você que não crê no dízimo, não crê na oferta, não consegue ser generoso, é porque você ainda é o provedor da tua vida. Você é a pessoa que está fazendo Ismaels para você. E quando Deus te pede esse Ismael, você quer negociar e barganhar com Deus. Não tem outro jeito, nós fazemos de uma outra forma. Porque se eu te der, vai faltar o Ismael. Quer esticar a tua fé, amado? O princípio começa aqui, nas pequenas coisas, como nós lemos Jesus falando para Lucas, relatando o que Jesus falou para os fariseus. Se nas pequenas coisas vocês são infiéis, que ele chama riquezas de pequenas coisas, como que confiará grandes coisas sobre a vida de vocês? Como que a fé de vocês alcançará a viver coisas sobrenaturais de Deus? Não tem como. Aí nasceu Isaac. O dia da promessa chegou, Deus fez a promessa na vida de Abraão. Isaac cresce, Deus fala para Abraão: Abraão, entrega Isaac para mim. O que Abraão faz? Ele pula da cama rapidinho. Ele não conversa com Deus, ele fala: menino, vamos embora, vamos adorar. Sabe por quê, amado? Entregar, obedecer a Deus é adorar a Deus. E quando nós sabemos que aquilo que temos vem do Senhor, entregar para o Senhor não gera medo em nós, porque nós sabemos que aquele que deu dá de novo, Ele faz de novo. Aonde está a tua confiança? Vamos aqui, Josué 6,16: derrube as muralhas. Diz assim o texto: gritem, o Senhor lhes entregou a muralha. Lá, no sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Escute só o que ele está dizendo. Sabe como é que você vai derrubar muralhas? Não é vendo as muralhas caindo, mas é obedecendo a voz do Senhor. Olha só, os gigantes estavam lá olhando para eles, a cidade fortalecida, e aquele povo agora acessando. Amado, deixa eu te falar para você uma coisa. As promessas, a terra prometida, vai existir muralhas na sua vida, que são os seus sentimentos, são os seus pensamentos. O Senhor fala que nós temos que levar cativos os nossos pensamentos a Ele, e que as armas do Senhor são poderosas para destruir todas as fortalezas ao nosso redor. Fortalezas fala de pensamento, da maneira que entendemos a vida. São muralhas. Aqueles homens gritaram antes das muralhas caírem. Aqueles homens gritaram a vitória deles antes delas irem por terra. Sabe o que é isso, amado? É loucura. É se colocar-se ao ridículo. Por quê? Existia a opção das muralhas não caírem. E os gigantes lá, 7 voltas em volta das muralhas. E os gigantes: o que vocês estão fazendo aí? Não vai dar certo isso. Não vai funcionar. Por que você está indo para a igreja? Por que você está ouvindo esse cara? Sabe, vai fazer outra coisa. É ridículo. Mas o povo continuava. Cada vez que o povo dava a volta, sabe o que Deus fazia? Gerava medo nos inimigos.
Sabe, amado, cada vez que você se posiciona na fé e obediência, tudo ao seu redor treme, porque o teu milagre está chegando. Tudo ao seu redor começa a estremecer. Eles começam a ficar inquietos. Mano, não vai dar certo, não vai dar para segurar, mano. Olha só, ele está se convertendo mesmo. Ele está acreditando que Jesus perdoou ele. Ele está acreditando que Deus está estabelecendo paz sobre a vida dele. Ele está entrando nos lugares secretos. Ele está crescendo em intimidade. Ele está crescendo no Senhor. Sabe, o inimigo vai ficar, sabe, atormentado, amado. Vai começar a usar pessoas para te tirar a paz. Vai começar a usar situações, mas não importa. Continua na posição. Porque Deus já deu a vitória. O teu lugar é na terra da promessa. Começa a gritar, amado. Obrigado, Jesus, porque minha vida já foi transformada. Obrigado, Jesus, porque meu casamento foi salvo. Obrigado, Jesus, porque minha vida financeira está restaurada. Mas pastor, eu estou vendo as muralhas. Eles também estavam vendo as muralhas, mas eles gritaram: o Senhor nos deu a vitória. Olha para a tua vida, amado. Veja a vitória chegando. Veja, sabe, as promessas do perdão, da reconciliação, da paz, da identidade, da autoridade, da vida eterna sendo aplicada sobre a tua vida. Sabe, ouça a direção de Deus para situações na sua vida. Romanos capítulo 12, verso 17, ele nos aconselha, põe para mim aí, Romanos 12, 17, ele fala assim: ao enfrentarmos um conflito, tenha no teu coração esse pensamento: qualquer situação adversa na tua vida, como você vai agir, amado? Não pague a ninguém o mal com o mal. Então, como que é gritar diante das muralhas? Você está fazendo mal para mim, eu vou fazer bem para você. Estratégia. Seu marido tem sido irresponsável, as circunstâncias do seu chefe têm sido omisso, sei lá, não interessa. Não pague o mal com o mal. Por quê? Procurem agir corretamente diante de todos os homens. E isso é andar conforme a vontade de Deus, é andar nas promessas do Senhor. Terceiro, nós precisamos ter persistência. Gálatas 6, verso 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Amado, pastor, até quando? Amado, não importa. De nós sai virtude, de nós sai bênção, de nós sai respostas positivas, sai concordância com Cristo. Eu não canso de fazer o bem. Não importa quantas vezes você me machucar, não importa quantas vezes eu olhar para as circunstâncias, eu vou fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo, na estação certa, eu vou colher aquilo que Deus está colocando sobre mim. Mas olha o detalhe: se eu não desistir, me volta para o deserto. Então teu coração, a tua mão vai coçar para errar, tua boca vai coçar para falar, sabe, você vai. Mas lembra, Deus tem uma promessa para você, de paz, Ele te ama, e se você não desistir, você vai colher, você vai experimentar dessa bênção, você vai viver o sobrenatural de Deus, amém? E quarto e último, nós precisamos identificar as nossas terras, a terra prometida hoje. Então, quais áreas que Deus deseja que você conquiste? Hoje, olha para você, amado. Nós falamos de um monte de coisa aqui, mas olha para dentro de você. Quais áreas que Deus quer que você conquiste? Sabe, será que é a tua vida espiritual? Será que é
Deus quer aumentar o nível de intimidade com Ele. O que você precisa conquistar hoje? Será que são nos relacionamentos, a reconciliação no teu casamento, a restauração dos sentimentos dentro de você? Quais áreas que o Senhor está falando? Ei, você precisa avançar hoje. Sabe, qual é o propósito de Deus no teu chamado? Sabe, na tua vida espiritual? Nós falamos sobre um cartaz aqui, nós falamos de apresentar algo para Deus. Querido, comece ali. Mostra a tua fé. São passos de fé que nós estamos falando, sabe? E como que nós vamos reconhecer as promessas de Deus? Através da palavra. A palavra traz as promessas dele sobre nós. Por meio da oração, a sensibilidade do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. Ele está no nosso meio, está fazendo no nosso meio. Através das circunstâncias e confirmações. Porque Romanos 8, 28, assim sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então começa a ver o agir de Deus, começa a ver Deus se movendo. Sabe, pela paz interior, Colossenses 3,15 diz assim, que a paz de Cristo seja o juízo em seus corações. Sabe, não faça nada se você não tem a paz do Senhor dentro de você. Ela precisa ser o guia, ela precisa ser o juízo. Queria que você ficasse de pé, amado. Agora pode apagar a luz. Fecha seus olhos, querido. Nós precisamos apontar dentro do nosso coração algumas áreas que precisam ser, que Deus está te chamando para avançar. Deus não quer você mais nessa situação, amém? Sabe, talvez seja o perdão. Você tem agido no perdão com perdão parcial, ou seja, não é total. Você perdoou, mas ainda tem algumas restrições. Talvez você não se perdoe a si mesmo. E o Senhor está falando, eu quero que você avance nisso. Sabe, talvez você está sendo chamado para avançar hoje numa paz interior. Você se aquietar, se acalmar, entender que Deus está no controle das coisas. Ou a restauração da sua família, de você ser a âncora ali, de fazer a mudança, de fazer a diferença. Deus está te chamando para um crescimento espiritual, para uma autoridade divina, mais autoridade vindo do Senhor, você reconhecendo aquilo que Deus tem sobre você, sabe, ter os propósitos mais claros, sabe, viver a provisão abundante, a sabedoria, sabe, uma saúde renovada, uma alegria constante, que Deus está chamando você para um nível de crescimento, de entrega, para você entrar numa área onde Deus vai, sabe, fazer você avançar. Então, qual a terra que você ainda não tomou posse? Do perdão, da reconciliação, da paz, da identidade, da autoridade, da vida eterna. Responda ao Senhor aí. Há medo, há dúvida dentro do teu coração? Lembra? Uma coisa que você precisa entender, amado, que a terra prometida não é apenas um destino na nossa vida. Não é um lugar que eu tenho que chegar e pronto, final. Mas é uma decisão diária de viver tudo o que Cristo já preparou para mim. Todos os dias, a plenitude dele. Para nós finalizarmos, no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 12, diz assim, ó.
Talvez esse versículo responda a muitas perguntas aqui nessa noite. Talvez você olhe para mim e fale: pastor, você está vivendo tudo isso? O senhor está experimentando tudo isso? E a minha resposta é exatamente esse versículo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas uma coisa, amado, eu vou fazer: eu prossigo para alcançar tudo isso, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Cristo me alcançou para eu viver as suas promessas. Não, se eu não estou vivendo ainda, amado, se você não está vivendo, não interessa, mas nós vamos seguir para viver isso. Nós vamos experimentar isso, porque é isso que Deus quer para nós. Deus não quer ninguém num deserto, amado. Deus quer você habitando na terra da promessa. Deus quer você habitando num lugar de paz, num lugar de prosperidade. Chega de ser condenado, chega de andar em condenação. Não deixe mais a depressão dominar o teu coração. Não deixe mais a angústia dominar, o medo te dominar. Isso são coisas lá do Egito, amado. São coisas do tempo de escravidão. Deus te libertou, Deus te curou. As drogas, os vícios não têm mais poder sobre a tua vida. Entenda que a paz de Deus é uma promessa sobre a tua vida. Quando o mar tentar te encobrir,